O irmão falou aí que a maçonaria nos dá algumas ferramentas e tal, para tornar mais fácil ou tornar mais moral, digamos assim, a vivência do homem na sociedade. Quais dessas ferramentas, desses conhecimentos morais, digamos assim, o irmão entende que mais se adequam a esse mundo do empreendedorismo? Bom, no empreendedorismo, você tem um processo de constituição de alguma coisa. Geralmente você monta uma empresa com teus objetivos sociais, com teus objetivos de mercado, com teus objetivos de ganho, de evolução tecnológica e de outras situações para você se firmar e não ter a frustração de abrir uma empresa, como eu faço várias vezes, e logo em seguida as empresas acabam sucumbindo. Tem uma estatística muito grande da Junta Comercial de São Paulo, que diz que as microempresas elas têm um grau de mortalidade muito grande até os 18 meses, de 1 ano e meio. Porque o que acontece com as pequenas empresas quando abertas? Elas começam praticamente do zero, têm que se estabelecer e enfrentar o mercado e ser eficiente para devolver para os donos ou para o dono aquilo que ele investiu. E se ele não tiver alinhado com todos os conceitos de mercado, as tendências, por exemplo, há pouco tempo atrás nós tínhamos fax, nós tínhamos telex, nós tínhamos DVD, tudo isso vai saindo do mercado. Aquele empresário que trabalhava nessa frequência, ou seja, na coisa muito estabilizada, ele corre o risco de, se não evoluir, se não pesquisar, se não progredir do ponto de vista do conhecimento, que é uma coisa que a maçonaria ensina também, que é o conhecimento. Você tem que estar sempre aprendendo, a gente é eterno aprendiz, é verdade. Você corre o risco de um concorrente teu levar o teu mercado. Então, e é frustrante, porque muitas vezes você se empenha de uma maneira absoluta para fazer algo que você acredita e aquilo não é bem o que o mercado quer de você. E é interessante que você, às vezes, está numa região e tem dois restaurantes um do lado do outro, você passa no restaurante A, está sempre lotado, o B está sempre vazio. Será que os dois não produzem o mesmo produto, não têm o mesmo know-how para produzir os alimentos que vendem, comercializam? Por que o A se supera? Por que o B está em decadência ou está apenas hibernando? Isso vem da necessidade, do aumento da tua capacitação e do teu foco e da tua crença de que você tem que dar certo. Aliás, eu tenho uma frase aí que eu ando repisando, não sei se é muito pretensiosa, eu costumo dizer o seguinte: não existe empresa que dá errada, existe um dono que não dá certo. Porque se o dono não for uma pessoa ajustada, ele pode ter qualquer negócio na mão. Por exemplo, sem ser ético, vou comentar uma coisa aqui, que eu só comentaria entre irmãos, na verdade, que é a seguinte: tem empresário que ele controla tudo, absolutamente tudo. Ele tem a empresa na mão. E ele cobra, como nós que somos prestadores de serviço, as informações que constam dos nossos produtos, dos nossos resultados, das nossas apresentações de relatórios, coisa do tipo. Tem empresário que delega tudo. Ele deixa na mão do empregado, ele deixa na mão de alguém que ele confia, ou de um sócio que é mais ágil do que ele. E a empresa funciona como uma mesa de 3 pernas. Às vezes você encosta do lado errado, a mesa cai. Vai embora. Então, o que eu quero dizer? A maçonaria ensina também disciplina para a gente. Ensina a respeitar. E outra, o mercado também é um senhor voraz, que está sempre esperando coisas novas. Você precisa atendê-lo. Mas ele não perdoa se você oferecer coisa ruim para ele. Então você tem que estar ajustado para que aquilo que você faça seja de utilidade real, rentável e permanente.
porque também se você ganhar dinheiro 3 meses e ficar 9 parado, você fecha da mesma maneira. Não vai muito longe. Não vai dar soma zero no final. Aqui, o meu padrinho Sidney mandou aqui. Ser empreendedor no Brasil é um grande desafio, principalmente pela falta de ética em todas as esferas. Porém, conseguir êxito traz grande satisfação. E eu vou aproveitar a mensagem dele aqui para puxar um assunto que a gente estava conversando na nossa conversa de esquenta aqui na semana passada, meu irmão, sobre essa questão de ética. Qual que é a força, o impacto da ética, principalmente no ramo aí empresarial? Olha, isso é uma coisa maravilhosa. A ética não pode ser meia. Ela tem que ser absoluta. Você não pode ser um pouco ético. Você não pode ser quase totalmente ético. Você tem que ter postura e comprometimento. A ética vem junto. A hora que você tem a credibilidade que a ética te dá, porque você não faz... Por exemplo, eu vou contar uma coisa que é até desagradável. Quando eu comecei lá atrás, eu não sou contador, interessante isso daí. Eu até queria falar para você, eu sou economista, sou administrador de empresa e fiz informática também, e virei contador, porque era um bom negócio, e eu achei o sócio certo, que é uma grande figura, é um oriental, competentíssimo, e nós estamos há 35 anos juntos. Mas é o seguinte, e ele me explicava, olha, você veio da iniciativa privada, estou vendo que você é muito rigoroso com as coisas, com prazo, com tudo isso. Primeira coisa que eu vou te falar é que nós vamos ser os últimos a receber. O empresário ele paga luz, água, telefone, funcionário, aluguel, a matéria-prima, e depois o contador. Mas paga, e aí a gente tem que conviver com isso. Eu falei, não, tá bom, se é assim, porque eu pago minhas coisas ou na data ou antes. E aí ele falou, só que tem uma outra coisa que você talvez vai se chocar. Eu falei, o que é? Existia a figura do fiscal que arrumava a situação. Esse arrumava está bem entre aspas. O cliente sonegava, o fiscal ia lá, fazia o levantamento e via que o buraco era de X grande. Aí ele compunha com esse dito cujo empresário e em vez de pagar, vamos dizer, 100 mil de imposto, pagava 60, 40. E ali os dois eram felizes. E eles tinham a preocupação de tentar repassar para o contador alguma coisa, no sentido que o contador fosse o fiel, que não abrisse a boca. E eu combinei com o meu sócio, desde o início, que nós não iríamos fazer isso, sob pena de nem começar a empresa. Ele falou, você vai ver que o fiscal vai assustar, vai nos assustar. Eu falei, eu não estou preocupado com quem vem me assustar, se ele for desonesto, porque nós vamos fazer a coisa justa e vamos falar para o cliente também que ele que acerte o que ele quiser. Se quiser ir para Miami de avião particular, quiser comprar um presente da cara, pode fazer o que quiser. Nós não vamos fazer isso. Só que é o seguinte, aquilo que for mandado para a contabilidade, como documento, é isso que nós vamos lançar e demonstrar. Se houver uma fiscalização superior e isso for causar para ele uma dor muito maior futuramente, ele vai saber já. E aconteceram alguns casos. E aí um dia, um dos clientes, que já não é mais, porque eu também fiz questão de me livrar, ele falou, pô, mas você tem que ser mais flexível. Eu falei, o que você chama de flexível, eu chamo de desonesto. E você vai desculpar, não vai dar certo, porque... primeiro que eu não vou aceitar o dinheiro do fiscal, porque ele vai querer me dar alguma coisa. E segundo, porque o que você está fazendo é sonegação. O que você tem que ter é eficiência. Eu dava consultoria, eu falava, você não quer fazer um estudo do teu comportamento operacional para ver se você pode melhorar o teu perfil? Não, mas o governo é ladrão. Eu falei, o governo não é que o governo é ladrão. Eu falei, o governo estabelece quanto você vai pagar de imposto. Você tem que saber fazer custo para que esse valor de impostos estejam dentro da tua margem de arrecadação. E essa parte não é mais tua. É que nem quando você vai viajar. Se você precisa levar $2.000, você já sabe que você vai gastar, que não é mais teu, você vai gastar. A não ser que você gaste menos, pode voltar com alguma coisa. Mas já está destinado a gastar. Então não é perda.
Agora, se você faz a coisa errada e depois negocia, você pode pegar um maluco que vai fechar a sua empresa. Como teve caso de acerramento, de briga feia entre o fiscal e o cliente. E eu falei uma vez para um senhor, uma frase também, eu sou muito franco, que ficou muito pesado que eu falei, até meu sócio ficou meio assustado. E o camarada veio no meu escritório e falou, você tá dificultando o meu acerto com o fiscal. Eu falei, então vou te falar uma coisa, guarda que eu vou te falar. Olha para mim. O cara olhou para mim, ficou me olhando. Eu falei, eu queria te dar um toque, vou fazer uma figuração aqui. Eu falei, aqui não é clínica de aborto, e está errado quem entra e quem faz. Você entendeu o que eu falei? O cara falou, pô, mas você é muito radical. Eu falei, se você quiser manter a contabilidade conosco, eu não vou pedir para você deixar de emitir nota ou não emitir nota, ou cancelar nota. Aquilo que depois que o governo passou a fazer as notas fiscais eletrônicas, acabou essa brincadeira. Graças a Deus. Porque aquilo que você gera está no sistema. O governo hoje, para vocês terem uma ideia, é bom que todos sabem, ele sabe se você comprar moeda estrangeira, quanto você gasta no cartão de crédito, quanto você gasta no cartão de débito, quanto você tem na sua conta, quantas viagens internacionais você faz, quantos carros você tem, se você tem barco, e se você tem dinheiro no exterior. Aí eu pergunto para você, e outra, se você fizer alguma doação para filho, como eu já tive que fazer para ajudar minhas filhas a comprarem o imóvel, por exemplo, tem que pagar 4% também como doação, dentro da própria família. Então, o governo tem as regras. Se você não se adequa, o errado é você. Mesmo o governo sendo injusto naquilo que não devolve para você. Mas a regra do jogo está estabelecida. Se você vai na contramão, você vai bater de frente. E uma pancada de frente geralmente machuca. Perfeito. Bem por esse aspecto, assim. Eu gostei muito do que o irmão falou na questão. Não nos cabe. Beleza. Você pode achar injusto. Você pode achar, por até, assim dizer... Exorbitante. Mas isso não lhe dá um salvo-conduto para ser imoral. Ao contrário. Perfeito. Se você tem a regra, é só se comportar. Com sofrimento ou não.